Estamos de volta com o Direito e Cidadania. Hoje nós estamos discutindo aqui a reforma previdenciária. Nas nossas saídas e volta de bloco, como você pode ver, a gente sempre dá informações sobre os direitos dos consumidores, dos cidadãos, de modo geral. Tá? São informações do Conselho Nacional de Justiça que a gente sempre traz aqui para ilustrar o nosso programa. E hoje a gente está recebendo o professor Malcom Gomes, o membro da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, Aloysio de Souza Martins, que estão conversando com o advogado Jurandir Porto sobre esse tema. E no intervalo, o professor Malcom, o doutor Jurandir, lembrou, olha, os servidores públicos não estão se atentando que também há uma mudança com essa medida provisória. Afeta eles também, né? Claro. Eu gostaria até de saber, eu sou um funcionário federal aposentado. Tá vendo, Malcom? Mas o senhor já escapou, né? Já escapei. Quem já se aposentou não... 78 anos. Também dessas regras, né, doutor? muda A questão não. é a seguinte, não contra ele em si, mas para o caso concreto dele não será afetado, mas para fins de pensão, e certamente o doutor Jurandir ainda vai demorar muito tempo para conhecer isso, uns 30 anos pelo menos, mas para os novos servidores, vamos imaginar, essa previsão que nós colocamos acerca dos 18 meses de carência, também de não mais ser vitalício, a pensão por morte também diz respeito aos servidores públicos federais. A 8.112, que é a lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, também foi alterada. E não é porque começou a pagar antes, quando se tinha pensão por morte vitalícia ou não se reclamava essa carência, que a pessoa está imune, digamos. Porque, enfim, a legislação a ser observada, especialmente para fins de pensão por morte, é que ela é vigente na data do óbito. Então, se na data do óbito a legislação já é essa que está em vigor, não essa pessoa será atingida, mas seus dependentes certamente. Porque é uma regra antiga, um posicionamento antigo do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não existe direito adquirido quanto a regime jurídico. Pois é, era aquele questionamento que eu fiz, né? Mas você começou a pagar o INSS, a regra era uma, agora a regra é outra. Eu posso contestar? Não, não pode, Sob né? essa argumentação, não. Com essa argumentação, não. E os municípios, os servidores municipais, eles agora têm o fundo, o regime de previdência privada, né? Cada município próprio, né? Regime de previdência próprio. Cada município pode ter o seu. E aí, o que tem de confusão já no Tribunal de Contas em relação a isso aí, de fundos que estão irregulares, institutos que estão irregulares, e muitas vezes o dinheiro é recolhido e não é repassado para esses institutos, doutor Jurandir. Aí é que é outra fonte de corrupção. O Tribunal de Contas do Estado tem trabalhado muito em cima dessa questão desse regime, porque ou por desinformação ou por má-fé, alguns gestores já estão lidando de uma forma, digamos, não muito republicana com esses institutos aí. É por desconhecimento, julgo que não é. É por má-fé mesmo. Eles arrecadam do servidor aquelas contribuições e as retêm e se apropriam delas, não é? Ao invés de repassá-las à Previdência. Isso configura crime de apropriação indébita, não é? Esse fato. Mas essa taxação penal, ou essa incriminação, transformando essa conduta em delito, não tem sido suficiente para deter essa conduta de administradores públicos e nem das empresas também. Muitas empresas descontam a contribuição previdenciária de seus empregados e não repassam essas contribuições à Previdência, gerando naturalmente um fosso muito grande na arrecadação de recursos da Previdência. Agora, o Ministério Público precisava de ser mais ágil na atuação para reprimir essa conduta, não é? Seja das empresas, seja dos municípios, não é? Empresas públicas, para evitar a falta de dinheiro para a Previdência. Mas eu gostaria aqui de
pedir aos meus companheiros que expliquem o que é fator previdenciário e como ficou essa questão nessa reforma que está ainda em procedimento. Doutor Jurandir, se eu podia só explicar para o telespectador um pouquinho antes, já que esse é muito importante isso, a gente vai mudar de assunto, só sobre o regime de previdência, porque muita gente não sabe. Tem servidor público que sequer sabe que isso mudou, né? Quando mudou e como é que funciona agora? Aí depois a gente entra no fator previdenciário. Foi não. Próprio, né? Você está falando, né? Olha, só complementando um pouco o que o doutor Jurandir falou, não é o fator previdenciário, isso é um tema muito propício para o meu colega, professor Malco, mas veja bem, dos 224 municípios piauienses, eu tenho um levantamento atualizado, que apenas 57 municípios têm regime próprio, 57. E há um fato interessante que o doutor Jurandir falou com relação à apropriação indébita, é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam que porque você era do regime geral, que é o seletista, vai para o regime próprio, servidor público, que tem problema. Não tem. Ou que a prefeitura criou um regime próprio, não tem. Sabe por quê? Porque a partir do momento que determinado município cria um regime próprio, o que ele faz? A Câmara Municipal aprova e ele oficia ao INSS, que, aliás, está incentivando que os municípios façam. Exatamente. Exato, está incentivando que os municípios façam, para tirar esse fardo do INSS. E aí, o que acontece? Eles comunicam, INSS, município tal, criou um regime próprio e tal. Está aqui a relação dos servidores que contribuíram ao longo do tempo, esse admitido no ano tal e tal. Mande-me as contribuições que foram recolhidas para o município tal. E aí, doutor Jurandir, tem um fato interessante. O INSS manda dizer, bom, os empregados são seu, prefeito, mas há não sei quantos anos que a prefeitura, que o município tal não está recolhendo as contribuições. Eu vou mandar o quê para ir? E aí acontece, muitas vezes... Aliás, com prefeitura e INSS é uma mãe, né? E aí, porque eles dividem em 1000 vezes. E aí, Cíntia, o que acontece de prejudicial para o servidor? O INSS usa como regra, com o advento da Constituição de 88, que nenhum benefício, aliás, tem uma exceção, não estamos lembrando agora, mas via de regra não tem nenhum benefício que seja menor que o salário mínimo, e que vamos supor que você ganhe mais do que isso. Então você vai ser prejudicado no seu cálculo, na aposentadoria, naqueles meses que não tiver efetivamente registrado o valor da sua contribuição, vai ser considerado como se você ganhasse o salário mínimo. E a sua média cai drasticamente. E o que está acontecendo com os servidores públicos? Em 2012, foi aprovada a Lei 12.618, que estabeleceu o quê? O servidor público, até então, se aposentava integralmente com a sua remuneração. Ou seja, ganhava 10 mil, se aposentava com 10 mil. E aí você tinha, com essa coisa de dizer que o INSS está falido, que você pegava, por exemplo, 10 mil empregados aposentados pela Previdência Social, o INSS, o cômputo geral das suas aposentadorias era um valor X. O mesmo número de servidores aposentados, pelo regime próprio, representava 3, 4 vezes mais isso. Por quê? Porque o regime geral, o conhecido regime seletista, ele tem um teto máximo de aposentadoria, que hoje está em R$ 4.663,75. O que ocorreu com o servidor público? Que pela Lei 12.618 de 2012, no seu artigo 3º, estabeleceu exatamente isso. A partir de agora, você somente se aposentará com o teto máximo da Previdência Social. E aí, Cíntia, está ocorrendo, doutor Jurandir, o professor Malco, está acontecendo uma coisa que eu julgo da maior importância possível e que os novos concurseiros, os novos concursados não estão levando a sério. Passa num concurso, chega na repartição,
Aí diz, parabéns, Cíntia, você foi aprovada num concurso para ganhar R$10 mil. Porém... Juiz, eleva 26, é melhor. Porém... Não, doutor Jurandir, já que é para passar no concurso, Tudo que bem, seja lá tudo em bem, cima o logo. juiz, 25 mil, doutor. Isso, O senhor passou no concurso, pronto. juiz, 25 mil. Porém, o senhor só se aposentará com 25 mil, com 4 mil e pouco. se o senhor aderir a uma previdência complementar. Ah, Senão, você vai se aposentar com o teto máximo da previdência. Sabe o que tem muita gente dizendo? Fazendo, aliás, né, dizendo não. Cometendo o que eu considero um verdadeiro suicídio profissional. Não estão aderindo à previdência complementar pública. É um tiro no pé. Eu não sei se eu vou viver, eu sou novo, já é tanto desconto no meu contra-cheque, mas, doutor... Passa tão rápido, né? A grande vantagem que tem em relação ao regime geral é que você já tem ali, pronto, uma previdência complementar, própria, pública, que você simplesmente adere, claro que vai pagar mais, mas você preserva o seu direito de se aposentar com 25 mil. E já pensou o que é você ganhar 25 mil por mês e se aposentar com 4.600? Então, é preciso que os novos empregados do serviço público fiquem atentos para isso e não cometam esse tipo de bobagem. Um público muito grande entre os estudantes de direito que estão nos acompanhando, que fiquem atentos a isso. E agora o fator previdenciário, professor Mauro. O nosso famoso fator previdenciário, tivemos uma feliz, eu diria, modificação, que eu espero que seja mantida, uma alteração lá no Senado, que foi criar uma alternativa a essa regra do fator previdenciário, que em 90% dos casos ele traz redução, traz diminuição no valor da aposentadoria. Né? E o que seria, a grosso modo, esse fator previdenciário? Eu vou fazer uma comparação grosseira, acredito que possa exemplificar bem. Imaginemos você ao longo da sua vida contributiva, seus 30, 35 anos de contribuição, você conseguiu juntar, vamos imaginar, seus R$300 mil durante 30 anos. Aí o que a Previdência vai fazer? Vai verificar a sua idade, vamos imaginar, você tem quantos anos de sobrevida? Quanto tempo imagina-se que você vai sobreviver? Você vai viver, vamos imaginar, sua expectativa de sobrevida é de 20 anos. Pois bem, você tem aqui então 300 mil para gastar em 20 anos. Então serão 240 meses para gastar 300 mil, vai dar uma média de R$ 1.250 por mês. Esse vai ser o valor da sua aposentadoria. Por outro lado, temos alguém que vai viver 30 anos, a expectativa de sobrevida dele é maior, ele é mais novo. Bom, então o valor continua aqueles mesmos 300 mil, só que agora essa pessoa tem 360 meses para gastar. Então o que era 1.250, agora serão 800 e pouco, menos que R$900. Então a ideia do fator previdenciário é desestimular as aposentadorias precoces, trazendo como consequência a ideia de que quanto mais novo você for, menor será o valor da sua aposentadoria. E agora se criou uma regra alternativa, melhor dizendo, para esse fator previdenciário, que é algo que já se pratica há muito tempo no serviço público federal, estadual também, e em alguns regimes próprios, que é a regra do chamado fator 95 ou 85. Como funciona isso? Você deve somar o tempo mínimo, se você for um homem, são 35 anos de contribuição, os quais, somados à idade mínima de 60, nós teremos então 35 com 60 a 95. A mulher, como são 5 anos a menos, tanto na idade como no tempo de contribuição, teríamos o chamado fator 85. Então, seriam 30 anos no mínimo de contribuição das mulheres, somados a 55 anos de idade, contando que cheguemos a 85. E isso acontecendo, conciliando, chegando a esse montante, 85 ou 95, se mulher ou homem, haveria uma alternativa. Não seria mais impositivo, não seria mais obrigatório o fator previdenciário. Você seria dispensado, você não teria redução alguma. Você receberia 100% da sua média contributiva. Sendo que também, a exemplo do que acontece nos regimes próprios, há uma espécie de compensação pelo tempo excedente. Pensando até naquelas pessoas que começam a trabalhar cedo, não seria justo que se estabelecesse uma idade única, independentemente de quanto tempo você recolhesse. Daí que se imaginou, para cada ano acima do mínimo necessário, além dos 35 anos, você diminui uma idade, de maneira que a soma, idade e tempo de contribuição, sempre alcance 95. Por exemplo, alguém que trabalhou 37 anos, um homem, passou 2 do que ele precisava. Então, essa mesma quantidade de anos, a gente reduz na idade. Ao invés de ser 60, serão 58. Então, essa é uma regra alternativa ao fator previdenciário, não se está acabando, na verdade, mas se criou um meio de minimizar, digamos, o impacto do fator previdenciário com essa previsão.
Ao que parece, o governo não está querendo concordar e cogitou-se até, eu espero que seja brincadeira, de mau gosto até, estabelecer uma regra de 105 para os homens e 95 para as mulheres. Ou seja, alguém para se idade? somando a idade com o tempo de contribuição. A soma. Digamos um homem, vamos imaginar, para ele chegar a zerar o fator previdenciário, ele precisaria ter 60 anos de idade e 45 de contribuição. Algo aí bem sofrido, né, digamos. Com essa lei complementar que vai ter, dando aos servidores públicos o mesmo direito dos ministros lá com aquela PEC da bengala, será que culturalmente desestimula também as aposentadorias precoces? Porque aí vai ser uma regra no serviço público, né? Não 70, mas 75. Na verdade, o serviço público já tem essa questão, eu diria. As pessoas só se aposentam realmente na boa parte da compulsória, porque existem muitas vantagens no serviço público que não são pagas na aposentadoria. Por exemplo, tem certos órgãos aqui... por exemplo, desembargadores não querem se aposentar, com certeza, porque eles perdem muita coisa, né? Isso. Por exemplo, tem órgãos que têm, a título só de auxílio alimentação, a verba que não tem desconto nem imposto de renda, R$2.000. Então, ao tempo que a pessoa se aposenta, ela perde esse valor. Ela perde. Então, tem muitas Auxílio gratificações paletó, nativas que não são gabinete, carro, tem muita coisa que perde, de fato, né? Mas, com certeza. eu, com a permissão aqui da Cíntia, eu pergunto a vocês o seguinte. Então, o fator previdenciário nessa reforma se extinguiu ou ainda está de pé? Bem, para a gente ter uma certeza, uma coisa muito clara disso. Não, veja o seguinte, vai depender da sanção da presidente Dilma. O Congresso restabeleceu, bem o que o professor Malco colocou, uma regra de transição em que, na prática, se acaba com o fator previdenciário, colocando esses dois pilares, 85 para mulher e 95 para homem, não idade, mas 60 anos de idade para o homem, com 35 de contribuição, e a mulher 55 mais 30. 55 anos de idade mais 30 de contribuição. Com isso, se eliminaria, na prática, o fator previdenciário. Na prática, sim, viu só, até para deixar bem claro, né? Porque o fator previdenciário vai continuar valendo. Ele só não vai ser aplicado para quem conseguir alcançar esses números. Ou seja, se você, vamos imaginar, você começou a trabalhar aos 16 anos, que é a idade mínima possível hoje. Então, aos 51 anos, você completou os 35 anos. Certo? 35 mais 16, 51 anos. Você quer se aposentar por tempo de contribuição integral. É possível? Sim, é possível. Vai ter fator previdenciário? Vamos somar. Ele tem 51 com 35. Dá 86. Então, não dá 95. Portanto, sim, existirá o fator previdenciário para essa pessoa. Certo? Então, o fator previdenciário é uma alternativa que surgiu ao fator previdenciário, mas os dois vão viver harmonicamente, simultaneamente. Vai ter a incidência do fator previdenciário, a não ser que você opte por alcançar esses fatores 95 ou 85. Se você alcançar essa soma, o fator é esquecido. Se você não alcançar, ele continua sendo aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição comuns, digamos. Você veja bem, telespectadores, hoje nós temos 4 tipos de aposentadorias. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Então, o que acontece? Por esse parâmetro que o professor Malco colocou, via de regra, você tem que contribuir no mínimo 15 anos para poder se aposentar. Não é verdade? 180 contribuições. Por exemplo, há uma aposentadoria que pouca gente quer, que é, por exemplo, aquelas chamadas minas de carvão. Você trabalha de uma maneira muito rigorosa, um trabalho muito, eu diria, até desumano. É menor, né? Menor o tempo. Que lhe dá o direito de, com 15 anos de atividade, você se aposentar. Pelo grau de insalubridade do trabalho, alta periculosidade. Né? Agora, como eu disse no início aqui da minha intervenção, o fator previdenciário ele veio para inibir as aposentadorias precoces, até porque, como eu já disse, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se você começa a trabalhar novo e com menos de 50 anos
se aposenta porque contribuiu 30 anos, que é a chamada aposentadoria proporcional, em 1999 o governo estabeleceu essa regra de fator previdenciário, que na época foi muito criticada, mas que vem sendo mantida ao longo desses 13, 14 anos. Então, o que se quer é desestimular as aposentadorias precoces, é isso? Até porque, doutor Jurandir, Chamando o cidadão que vai se aposentar aos 51 anos de idade. Então, faz-se um cálculo abstrato da expectativa de vida. Exatamente. Se ele tiver uma expectativa de 25 anos, então a contribuição dele será diluída nesses 25 anos, é isto? Para fazer o cálculo da aposentadoria? Essa matemática seria essa leitura, digamos, mais palpável, né? Porque é como se você tivesse recolhido aqueles valores, agora você A gente tem que ir para o intervalo, a gente pode continuar esse assunto depois? Pode ser? Tranquilo. Mas se o senhor quiser só complementar, pode, só para não ficar... Era só fazer uma colocação o seguinte, como o professor Malco colocou, que na lei 8.112 tem um artigo que é taxativo. O servidor público, ao completar 70 anos de idade, ele atinge a chamada aposentadoria compulsória. Então, vá para casa e tchau. No regime seletista não tem isso. Por uma questão de ética, não vamos aqui citar nomes, mas tem empregados de empresas públicas no Piauí que estão com mais de 80 anos de idade trabalhando. Sim, tem. Pode, porque é regime seletista. É verdade. A gente aprofunda mais no próximo. Tá certo. Vamos para o intervalo, voltando já com o Direito de Cidadania.